os irmãos com a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus pela boa oportunidade que temos nesta noite de estar convosco neste santuário, a fim de adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que é mais precioso do que todas as riquezas que possam existir neste imenso e tremendo mundo que Deus criou. O nome de Jesus é mais formoso do que a própria formosura, mais belo do que a própria beleza. E nele se revela todo o caráter de um Deus bom, benigno, compassivo, misericordioso, que pela sua bondade aprouve nesta noite providenciar-nos esta reunião para que nela a sua glória possa invadir este santuário. E todos nós possamos voltar para os nossos lares levando uma bênção de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Zezé, como carinhosamente é chamado por todos nós. Que Deus continue abençoando o seu servo e esta igreja que Deus tem colocado sob os seus cuidados. Louvamos a Deus pela vida desta igreja. Digo isto com muita alegria, é um prazer voltar aqui, porquanto nós notamos no semblante de cada um de vocês, servos e servas de Deus, a beleza do Cristo vivo refletida. E eu quero nesta noite, sem mais delongas, falar-lhes acerca da santa e bendita palavra de Deus. Eu quero lhes dizer que Deus tem para nós cerca de 1260 promessas que estão claramente reveladas no livro sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, inalterável, invariável, infalível, perfeita como seu próprio autor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você pode ter um pouco de dúvida quando se tratar da palavra de homens, você pode ter um pouco de dúvida quando se tratar da palavra de líderes religiosos, quando se tratar da palavra de homens que estão em eminência no poder político, social das nações, mas quando nós falamos na palavra de Deus, nós falamos na palavra que não cai por terra, na palavra que Deus vela por ela para cumprir, na palavra que não murcha, na palavra que é fiel, na palavra que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, na palavra que vai à divisão da alma e do espírito, que separa juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos corações humanos. Eu sei que muitos que adentraram neste santuário nesta noite, talvez vieram atendendo um convite, talvez vieram para ouvir um grupo de jovens cantar, mas eu quero lhe dizer que acima de todas estas coisas já citadas nesta noite, eu quero convidar a sua atenção, a sua reverência e o seu respeito para a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque é bem-aventurado o homem que ouve a palavra de Deus e que a pratica. E se você deseja ter dias bons e felizes nesta terra e nesta vida, escute aquilo que a palavra de Deus tem para você nesta noite. A Bíblia menciona para nós 1260 promessas. Eis aqui alguma delas. Na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 9, nós temos promessa de perdão. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso de número 27, nós temos promessa de paz. Em Mateus 11, 28, temos promessa de descanso. Em Salmo 32, verso de número 8, nós temos promessa de direção. Em Deuteronômio 33, 25, temos promessa de poder. Nós temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, promessa de sermos livres de toda a tentação. Aleluia! Temos também promessa de suprimento de todas as nossas necessidades em Filipenses 4 e 19. Temos promessa de resposta às nossas orações em João 15, verso 7. Temos promessa de conforto em Isaías 66, 13.
temos promessa de ressurreição em João 11:25, temos promessa da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em João 14, verso de 1 a 3, e temos promessa de vida eterna na primeira epístola de João, verso 25, capítulo de número 2. E eu convido agora a sua atenção para um texto. Abra a sua Bíblia, Apocalipse no capítulo 22, verso de número 20. Estaremos lendo a seguir este verso e os irmãos estarão me ajudando nesta noite, no decorrer desta mensagem. Apocalipse capítulo 22, verso de número 20. Nós queremos falar nesta noite acerca da promessa da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não teremos tempo para falar ou discorrermos dentro do quadro das promessas de Deus mencionadas aqui nesta noite, mas queremos nos deter nesta noite na promessa da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Leiamos o texto sagrado. Você pode me ajudar? Leia junto comigo agora. 1, 2, 3. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Novamente. Aquele que testifica estas coisas. Amém. Queridos e amados irmãos, nós vivemos na geração onde vemos cumprir as grandes promessas de Deus para a sua igreja. A Bíblia nos revela que os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, eles interrogaram acerca dos sinais que haveriam de estar acontecendo no mundo quando ele estivesse próximo de acabar ou de ter um fim. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele começa a citar um aglomado de profecias bíblicas que estariam se desenrolando, se descortinando diante dos olhos de toda a humanidade, para que a igreja, o seu povo, aqueles que chamam pelo seu nome, estivessem inteirados e apercebidos por causa dos acontecimentos que estariam se dando à sua volta. Queridos e amados irmãos, nós temos no Novo Testamento 318 referências que expressam firmemente que Jesus Cristo vai voltar, sendo que em toda a Bíblia nós temos 2.879 referências que falam categoricamente da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja da terra. Nós vemos que os profetas falaram acerca desse dia glorioso. Nós vemos que até os anjos testificaram no momento em que Cristo ascendia ao céu, diante daquela multidão de cerca de 500 irmãos que estavam ali, e ele era arrebatado e desaparecia diante dos seus olhos. Mas quando eles acabaram ali perplexos de ver o regresso do Filho de Deus, Jesus Cristo, para o céu, para a glória, de onde ele havia vindo para resgatar, salvar, redimir, arrancar o homem do poderio das trevas e de Satanás, eles foram imediatamente chamados a atenção para o anjo do Senhor que estava ali ao seu lado, vestido de vestes resplandecentes, que lhe afirmaram: olha, da mesma maneira que Jesus de Nazaré subiu e foi recebido no céu, um dia ele há de voltar para arrebatar a sua igreja. Queridos e amados irmãos, mas não foram apenas os anjos que testificaram. O apóstolo São Paulo, ele nos diz, e eu quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez, na carta aos Tessalonicenses. O apóstolo São Paulo, ele faz a seguinte afirmação: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Queridos e amados irmãos, Paulo falou categoricamente
acerca deste dia glorioso em que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela há de ascender ao céu ante o toque da trombeta do arcanjo e da voz de Deus que se fará ouvir no céu. Mas não foi apenas o apóstolo São Paulo, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor da glória, ele abriu a sua boca e ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E eu quero chamar-lhes a atenção para as profecias da Bíblia que se cumprem diante dos nossos olhos, porquanto nós temos cerca de 118 sinais da volta de Jesus Cristo que se tem cumprido nesta geração. E a Bíblia diz aqui, capítulo 24 do Evangelho de Mateus: perguntaram para Jesus: e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Queridos irmãos, está cumprindo-se diante dos nossos olhos. Segundo os sociólogos afirmam, todos os dias desencadeiam-se na Terra cerca de 30 a 40 conflitos armados. Cerca de 30 a 40 conflitos armados todos os dias. Vocês estão vendo agora esta guerra que está sacudindo aquela região da Palestina e os problemas que isso está trazendo para o mundo. Isto não é um mero acaso, não é uma mera coincidência, mas é a palavra de Deus que está se cumprindo, e as guerras, elas estão acontecendo diante dos nossos olhos como um sinal evidente da volta de Cristo e do arrebatamento da igreja. Senhores, a igreja que agora está na terra, sacudida pelos acontecimentos que se desenrolam diante dos nossos olhos, está dando glória a Deus, não porque o mundo está guerreando, não porque o mundo está brigando, porque a igreja não se alegra com a miséria, mas a igreja está dando glória a Deus, porque ao vermos as guerras e os conflitos armados que ora existem no mundo, a nossa esperança, ela se renova. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores breve estará voltando e nos levando para a sua maravilhosa glória. Mas a Bíblia é muito clara e Jesus prossegue dizendo que nós haveríamos de ver e enfrentarmos o problema de fome. Queridos, e no mundo morrem muitas pessoas de fome constantemente. Nós tivemos uma pesquisa feita e morreram cerca de 4 milhões de pessoas de fome neste período de 10 anos no mundo. Só aqui no Brasil, na região do Nordeste, morre cerca de 70 mil pessoas por ano de fome. Queridos irmãos, cumpre-se a profecia de Isaías, na qual ele diz que a terra, ela enfraqueceria e ela perderia a capacidade de produzir alimentação para o mundo. Nós somos hoje na terra cerca de 5 bilhões e 200 milhões de pessoas. As autoridades preocupam-se porque estamos diante do problema chamado explosão demográfica, crescimento muito grande da população humana da terra, e isso traz preocupações porque a terra já não consegue produzir alimento como produzia antigamente. E quando nós falamos em produção de alimento, temos que nos lembrar das pragas que constantemente atacam a lavoura. Horas o gafanhoto, horas o pulgão, horas a lagosta, combate um, surge outro, e assim os homens estão envolvidos diante de problemas que diante dos nossos olhos estão nos afirmando que o cordeiro que subiu muito breve estará voltando. Os cientistas estão nos dias de hoje pesquisando as plantas marítimas para que nos futuros anos possam se através dela alimentar o número crescente de pessoas que estão sobre a terra. Queridos e amados irmãos, eu quero convidar-lhes para prestar bem atenção. Estas profecias que estão se cumprindo é para que este mundo que marcha de mal para pior desperte para a realidade da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos que brincam, que não levam a sério, há muitos que dão risada e zombam dos crentes, porquanto numa noite como essa nós estamos aqui na igreja glorificando o nome do Senhor e aguardando o arrebatamento da igreja.
mas esse povo que aqui está não é um povo ignorante, não é um povo tolo, é o povo mais sábio da terra, porque tem ouvido a palavra de Deus e tem acreditado no poder dessa palavra. Eu quero nesta noite convidar a sua atenção para que você se desperte para esta grande realidade. Todos os dias as pessoas baixam a tumba fria, a sepultura, e Deus faz um convite, Deus conclama, e Ele diz: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Quantas pessoas estão partindo desta vida sem passaporte? Quantas pessoas estão partindo desta vida apoiados em religião, em filosofia, em cultura, em dogmas e em preceitos humanos? Isso não vai resolver, isso não vai adiantar o seu problema. Quem resolve o problema do homem se chama Jesus Cristo, aquele que pode trazer satisfação para a nossa alma, gozo inefável para o nosso coração, aquele que pode escrever o nome no livro da vida e apagar o pecado. Ele se chama Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, e ao seu nome nós damos glória nessa noite. É Ele quem está afirmando na sua palavra, aquele que testifica estas coisas diz: eis que cedo venho, eis que cedo venho. Senhores, nós temos diante de nós uma realidade, nós não podemos estar dormindo. Há pessoas que estão dormindo, há pessoas que estão desapercebidas. O mundo, irmãos, ele está aí diante de nós e nele se cumprem as profecias. Queridos irmãos, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós tomarmos uma posição diante do Senhor. É natural que, se eu perguntar nesta noite se alguém aqui quer ir para o céu, todas as mãos se levantarão. E se eu perguntar quem quer ir para o inferno, levante a mão. Dificilmente é impossível que alguma mão se levante. Todos querem o céu, mas o céu não se herda de qualquer maneira. O céu não é presente dado a pessoas que não se interessam, mas o céu é presente dado para aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Queridos e amados irmãos, foi Jesus Cristo que falou: ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Tem que vir a Jesus para poder chegar no Pai. E eu sei que muitas pessoas estão embaraçadas, muitas pessoas estão desperdiçando a sua vida, muitas pessoas estão desperdiçando o seu tempo, muitas pessoas estão gastando os seus dias de vida aqui e acolá, distantes de Deus, distantes do aprisco, distantes da presença do Senhor. E são pessoas infelizes que vivem na dependência de drogas, de prazeres que não levam a lugar nenhum. Mas graças a Deus, Deus reservou um povo para si aqui na Coab, um povo que glorifica o nome do Senhor, um povo que não está contaminado com o mundo, mas que está lavado no sangue de Jesus Cristo, aguardando o toque da trombeta de Deus. Queridos irmãos, aquele que testifica estas coisas diz: eis que cedo vem. A vida passa muito depressa. A senhora de cabelo branco, o senhor já foi menino, já foi neném, mas o tempo está passando. E Ele não espera por nós. Se Cristo voltar nesta noite, você tem condições de subir? Você tem sido fiel a Deus, você tem dado bom testemunho no seu trabalho, você tem dado bom testemunho na escola onde você estuda, você dá bom testemunho no veículo que te conduz para o trabalho, para a faculdade, você tem dado bom testemunho lá aonde as pessoas não são crentes, não tem razão da esperança, você tem dado bom testemunho, você tem brilhado como uma luz no meio das trevas. Ou se Cristo olhar para você agora, irmãos, no exército costuma-se passar e fazer revista, e quando vai fazer revista no exército, meu amigo, é um caso sério. Se o botão tiver meio despregado, se o colarinho tiver sujo, se alguma coisa na farda do indivíduo estiver fora do lugar, é cadeia, porque ele tem que ter um cuidado todo especial com seu fardamento. E se Jeová passar aqui nessa noite para fazer uma revista, e se Deus descer aqui para fazer uma revista, será que ele vai encontrar qualidades em você? Ele pode dizer: eis que cedo vem. Você pode nessa noite dizer: ora vem
Senhor Jesus, está tudo em dia com você. Você tem sido realmente um cristão lavado no sangue do Senhor e tem se portado como tal. Você tem tido aquela postura de crente salvo, regenerado, transformado pelo sangue do Senhor. Porque quantas vezes nós falhamos, quantas vezes diz Paulo que o bem que nós queremos fazer não conseguimos, mas o mal está sempre diante de nós. Mas, queridos irmãos, quantas vezes Deus espera que nós, como seus servos, tenhamos uma postura de pessoas realmente transformadas, cheias do Espírito Santo, que é o sal da terra, que é a luz do mundo. E nós, naquela hora que Deus espera tanto de nós, nós cometemos a falha, incorremos no erro, e muitas vezes alguém já ouviu no rosto: é assim que você é crente, é assim que você serve a Deus. Que diferença há de você para quem não é crente? Queridos e amados irmãos, talvez a mensagem esteja um pouco dura nessa noite, mas Deus está mandando falar, e eu, como profeta de Jeová, eu tenho que entregar tudo que Deus está mandando. Glória seja dada ao nome do Senhor. Qual é a tua posição na presença de Deus? Se Deus passar revista, Ele pode encontrar em você qualidades para que você seja arrebatado, ou você mesmo, agora, fazendo um exame de consciência, olhando para a sua própria vida, você está encontrando alguma coisa que te desabona, alguma coisa que está entristecendo a Deus. Quem sabe tem alguma coisa em você que está impedindo de você ser cheia ou cheio do Espírito Santo, mais abençoado. Mas Deus te trouxe aqui para fazer uma reforma na sua vida nessa noite. O Espírito do Senhor te trouxe aqui, e enquanto eu estou pregando esse sermão, o Espírito do Senhor está se movendo nessa igreja, e a glória de Deus está sendo derramada nesse lugar. Enquanto eu prego, o Espírito Santo está se movendo aqui, viu? Ele está se movendo, ele está trabalhando, porque a função do Espírito Santo é enfeitar e adornar a igreja. A função do Espírito Santo é enfeitar a igreja. E se essa mensagem está mexendo com o teu brilho, é porque Deus tem enfeitado você com a glória, com poder. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É muito natural. As pessoas procuram se enfeitar. A Bíblia, ela nos mostra claramente que no passado as pessoas procuravam enfeites para o corpo, para melhorarem a aparência, o aspecto. Mas Deus disse que o enfeite de quem serve a Deus é o Espírito Santo. Muita gente não entende a postura de um crente salvo. Eu sei que muita gente olha para as moças que servem a Deus e as acha ridículas, feias, sobrancelha não raspada e uma outra série de coisas que as pessoas costumam achar como sendo feio, esquisito e estranho. Mas tem uma coisa: o enfeite das moças que servem a Deus não está no cabelo, não está no pingente, não está no brinco, não está no colar. Por que não está? Porque o enfeite de quem serve a Deus, é a Bíblia que diz, é o Espírito Santo. Ele é o adorno, ele é aquele que enfeita, ele é aquele que embeleza. Queridos irmãos, o enfeite do homem que serve a Deus é o Espírito Santo. É Ele que nos atavia, é Ele que nos prepara. Eu sei que se Deus olhar nessa noite para nós aqui, Ele está vendo pessoas completamente formosas, belas, porque quem é mais formosa do que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Ora, o que Ele dirá quando voltar nas nuvens do céu? Ó aprazível, ó amada, ó pomba minha, ó bem-aventurada, tu que foste queimada com o sol causticante do deserto, das lutas e das provações. Venha minha morena, venha minha morena, tomar posse do reino que te está preparado desde a fundação do mundo. A igreja, ela é comparada, ela é assemelhada com a beleza da lua, com o resplendor do sol. Ela é comparada como um formidável exército de bandeira. Glória a Deus. Esta é a igreja de Cristo, enfeitada. O Espírito Santo está aqui botando mais enfeite nessa igreja. Ele está coroando alguém que vem consagrando, alguém que vem orando, alguém que está querendo renovo. Olha Ele aqui sobrevoando essa igreja para enfeitar você. Quem sabe nessa noite você venha ser batizada ou batizado com o Espírito Santo. Quem sabe nessa noite você possa ter uma visão do céu. Quem sabe você veja os anjos de Deus subindo e descendo nessa casa nessa noite. Quem sabe você veja as labaredas de fogo descendo nesse lugar, porque a Bíblia diz que lá no dia de Pentecoste a igreja viu. Pedro olhou para a cabeça
é o enfeite do Espírito Santo. Aquele que testifica estas coisas diz: eis que cedo venho. Eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que cedo venho. E ele diz: ao que vencer, ele vai se sentar comigo no trono do meu Pai. Aquele que vencer vai receber uma coroa, porque eu venci e recebi. Vai receber veste resplandecente, vai receber corpo glorificado, vai receber um novo nome. Aqui eu me chamo Edson, você se chama João, outra Maria, outro José, outra Antônia, outra Mercedes, sei lá que nome você tem aqui, mas lá no céu você vai receber uma pedrinha branca e nela um novo nome. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eis que cedo venho. Mas a Bíblia diz que Jesus continuou falando. E ele disse que nós haveríamos de ver também pestes. E hoje o que mais existe no mundo é doença, praga. Há algum tempo atrás o câncer assolava, assustava. Hoje nós temos a AIDS e outras doenças, segundo os cientistas, surgem no mundo enfermidades estranhas que ainda não têm sequer nome para dar a essas doenças. É a palavra de Deus que está se cumprindo. O profeta Daniel, ele viu a multiplicação da ciência como um sinal da vinda de Jesus e do arrebatamento da igreja. Senhores, num período de 75 anos aproximadamente, a ciência tem conquistado nos mais diversos campos científicos, tecnológicos, as maiores invenções, as maiores descobertas. Vejam, no sistema de telecomunicação via Embratel, imagens que são transmitidas do Japão para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, de Israel para o Brasil. Isso tudo através de meios que a ciência tem provado, através disso que está se multiplicando. Nós estamos vendo a invenção do automóvel, ela foi profetizada por Naum no capítulo 2, verso 4. Nós vemos a invenção do avião predita no livro de Salmos e também por Isaías. Nós vemos a ascensão do homem e a sua chegada na lua, profetizado por Jeremias. Senhores, a invenção do telefone, senhores, enfermidades que eram incuráveis e a ciência pesquisou, estudou, elaborou vacina, graças a Deus. Hoje no Brasil, o índice de pessoas que são levadas à cadeira de roda ou à paralisia já diminuiu graças àquelas gotinhas, não é? Que a ciência inventou e que são constantemente anunciadas e aplicadas nas crianças, na língua das crianças. Queridos e amados irmãos, a ciência é mais um sinal de que Jesus Cristo está voltando para nos arrebatar. Quantos aqui nessa noite estão esperando Jesus? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos aqui estão aguardando a trombeta de Deus tocar e o nosso desaparecimento brevemente dessa terra? Levante a sua mão e glorifique o nome do Rei, glorifique o nome daquele que é santo, glorifique o nome daquele que disse: eis que eu estive morto, mas agora estou vivo. Glorifique o nome daquele que disse: eu fecho e abro e ninguém pode impedir, porque operando eu, quem impedirá? Glória seja dada ao nome do Senhor. Nessa noite Jesus, ele deixou a porta do inferno e ele abriu a porta do céu para abençoar essa igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas nós temos também aqui Jesus falando de terremotos em vários lugares. Queridos, vamos ser sinceros. Quem quiser nos chamar de ignorantes, de tolos e de sonhadores, façam isso. Nós não estamos preocupados com a sua opinião, nem um pouquinho. Chame os crentes de tolo, de sonhadores, chame do que quiser. Pode chamar. Hoje você dá risada, naquele dia você vai chorar. Hoje muita gente brinca e faz chacota, gozação. Diz lá o bando de besta lá, olha. Aquele paroleiro falando lá em cima, eles dando glória a Deus, levantando a mão. Olha que povo, hein? Hoje tu ri e brinca, naquele dia tu vai chorar, porque ele está dizendo: eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que... Pregar a palavra de Deus para
agradar ninguém, eu vim falar a verdade, e a verdade vai ser falada, e você vai ouvir a verdade, e vai ficar no seu lugar, porque o Espírito de Deus vai lhe segurar. Bendito seja o nome do Senhor. Então é a Bíblia que diz, eu tenho que ficar com a Bíblia. Eu não quero saber o que dizem os filósofos, eu não quero saber o que dizem os sábios, eu quero saber o que diz a Bíblia. Ela é nossa regra de fé. Quantos creem na Bíblia, dizem glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Após a Bíblia que nós estamos falando nessa noite. O diabo não gosta, né? Ele fica bravo, o pecador fica bravo e se deixa, mas a ferida só pode ser curada com remédio que dói, viu? Não adianta alisar a cabeça de ninguém, não. Você tem que deixar marreta, que é para a pessoa se encontrar com a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e o que? A verdade vos libertará. Queridos irmãos, e Jesus nos falou acerca dos terremotos, e eu tenho aqui uma pesquisa e eu quero comentar com você agora. No século primeiro nós tivemos 15 terremotos, no século segundo 11 terremotos, no século terceiro 18, no século quarto 14 terremotos, no século quinto 15 terremotos, no século sexto 13, no século sétimo 17, no século oitavo 35, no século nono 59 terremotos, no século 10 32, no século 11 53, no século 12 84, no século 13, 115, no século 14, 137, no século 15, 174, no século 16, 253, no século 17, 378, no século 18, 640, no século 19, 2119 terremotos, e no século 20, antes de nós chegarmos ao ano 2000, a Terra já foi sacudida por mais de 7.000 terremotos. Alguém vai me dizer que isso é coincidência? Alguém vai me dizer que isso é acaso? Se você acha isso, eu sinto muito, mas para essa igreja é um sinal evidente que Jesus Cristo está voltando, é que nós seremos arrebatados para as mansões celestiais. Oh, muito breve, a Bíblia está dizendo, eu vou correr porque a hora não permite que eu vá adiante. A Bíblia está dizendo que o Senhor mesmo fará ouvir a sua voz e ressoada a trombeta do arcanjo de Deus. O que é que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão primeiro. Aonde estão os mortos, pastor José? Eles estão no paraíso, e Cristo vai descer no paraíso. Bem-vindo Jesus, ó Jesus voltando, num corpo glorificado, vem ele de vestes resplandecentes, o seu cabelo branco como a neve, porque fala da sua eternidade, os seus olhos como chama de fogo, porque fala do seu poder de penetração no juízo, os seus pés reluzentes como latão, porque fala que conformosos são os pés do que anuncia coisas boas. Da sua boca sai uma espada afiada de dois gumes. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele vai descer no paraíso, e ele vai chegar aonde está Sadraque, Mesaque, Abednego. Ele vai dizer: Sadraque, Mesaque, Abednego, levantem-se e venham comigo. Eles vão olhar e vão dizer: nós lhe conhecemos, vocês me conhecem. Aonde foi que vocês me viram? És o patrão da fornalha, tu esteve conosco na fornalha, nós te conhecemos. Ele vai chegar e vai dizer: ei Daniel, levante-se, venha comigo. Ele vai dizer: eu me conheço. De onde é que você me conhece, Daniel? Tu és aquele que fechou a boca do leão. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele vai chegar e vai dizer: Jacó, venha comigo. E Jacó vai dizer: eu também me conheço. Quem sou eu, Jacó? Tu és aquele que me abençoaste lá em Jaboque. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele vai chegar, aleluia, para o profeta. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isaías vai dizer: venha Isaías comigo. E Isaías vai dizer: eu também me conheço. Me conheço de onde, Isaías? Ah, tu és aquele que estava sentado no alto e sublime trono, e os querubins diziam: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor Deus dos exércitos. E vai se levantar um grande coro no paraíso, e eles olhando para Jesus e dizendo: nós lhe conhecemos. Moisés vai dizer: tu és aquele que me mostraste a glória lá em Horeb. E vai ser uma grande festa. O paraíso vai receber a Cristo, e vão receber um corpo glorificado para subir nas nuvens. Mas agora
Ele vem na sua mão e diz: ei, Espírito Santo, traz a minha igreja agora. Traz a minha igreja agora, Espírito Santo. E eu sei que muitos crentes que estão aqui não vão entrar no cachê, mas vão receber um corpo glorificado na paridinha e vão vencer a gravidade e voar pelo céu e encontrar o Jesus nas nuvens. Aleluia! Mas levanta sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aquele que testifica estas coisas diz: eis que cedo venho, eis que cedo venho. Igreja do Deus vivo, Jesus Cristo está voltando, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Filhinhos, é já a última hora, eis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Cristo está voltando, Cristo está voltando. Minha querida irmã, muito breve as tristezas deste mundo serão esquecidas, muito breve, minha santa. Você que tem sofrido com o marido, você que tem derramado lágrima nas caladas da noite, ele está dizendo: eis que cedo venho, e dos vossos olhos se enxugará toda lágrima. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui está a igreja do arrebatamento, aqui está o povo que venceu a morte, aqui está o povo que venceu o poder do inferno, aqui está o povo que tem o nome escrito no livro da vida, aqui está o povo que aguarda a volta de Jesus, dando glória ao seu nome do Senhor. E tu podes agora nessa noite receber a bênção que você veio buscar. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus Cristo. Coloque-se de pé, ainda glorificando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Essas línguas estranhas aí é o efeito do Espírito Santo, viu? Você pode falar nessa... Olha, quando eu oro em espanhol, o diabo entende. Quando eu oro em português, ele entende também. Se eu orar em japonês, ele entende também. Se eu orar em inglês, ele entende também. Mas se eu orar nessa língua que a irmã está falando, aí só Deus entende. É por isso que a Bíblia diz que quem fala mistério edifica a si mesmo e fala com Deus. Nós vamos dar uma raizada de língua estranha na cabeça do capeta nessa noite. Ele não vai voltar, ele já está de marcha ré lá no lugar dele, porque aqui quem está é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os anjos do Senhor que estão aqui nessa noite. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus, ele quer lhe dar uma experiência nova nessa noite. Eu quando eu falo às vezes apertando, é porque Deus manda, porque Deus quer trazer de novo, Deus quer encher mais os crentes do Espírito Santo, Deus quer acordar o pecador que está dormindo, o pecador está andando a passos largos para o inferno. Rapaz, tu tem que acordar, e para acordar tem que receber uma injeção de DHC no céu. Dói, mas é o remédio que cura. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero crer que nesse momento o Papai do Céu está olhando para nós aqui na Coab, e Ele está dizendo: meu filho Jesus, é a igreja que tu comprou com teu sangue. Olha eles lá adorando, glorificando. Olha eles fazendo a oração, a última oração da Bíblia. Ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos orando, levantemos as nossas mãos para os céus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmã, a senhora no corredor com a criança, pare por favor. A irmã, por favor, a sua criança, levante a sua criança. A senhora, sim, levante essa criança, levante. O Espírito de Deus vai operar essa criança agora. Jesus Cristo está me revelando essa criança com infecção no canal da urina, mas Deus vai operar esse milagre agora. Quantos podem dizer amém?
Em nome de Jesus Cristo, receba a saúde agora. Receba a saúde agora. Em nome de Jesus, nós expulsamos essa enfermidade e declaramos a cura dessa criança. Em nome de Jesus. Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando aqui nessa noite. Deus está aqui, Deus está agindo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Levante a sua mão para o céu. Adore o nome de Jesus agora e receba a bênção de Deus, porque Ele está dizendo: eis que cedo o reino. Deus de todo o poder e de toda a glória. A tua igreja está na tua presença, adorando e glorificando o teu nome. Temachino cantarrabalai catarrabachai. Te cantarrabalabachai calabachai. Oh, aleluia. Espírito do Senhor vai se movendo aqui nessa noite, vai trazendo alegria, gozo, poder, renovação. Senhor, levanta aquele que está caído, fortalece o que está fraco, vai ele não desanimado. Jesus manda poder, 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 poder. Nós queremos poder, 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 poder do alto, poder, poder. Manda poder nesse lugar. Só pode essa igreja, a igreja do arrebatamento, esse povo que adora e glorifica o teu nome. Ó Deus, Criador do céu e da terra, nós estamos esperando a tua volta. Muitas vezes, Senhor, nós enfrentamos dificuldade. Muitas vezes Satanás nos enfrenta. Muitas vezes ele vem rugindo como se fosse leão. Mas nós sentimos a proteção do céu. O teu anjo está ao nosso redor. Nós sentimos a tua mão poderosa que nos sustenta. Jesus renova os crentes agora. Jesus batiza com o Espírito Santo nessa noite. Recebe poder em nome de Jesus. Seja renovada nessa noite. Fale língua estranha nessa noite. Recebe poder, recebe poder, recebe poder. Em nome de Jesus e da glória de Deus. Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno. O teu sangue derramado não foi em vão. Ah, Senhor, a cruz pesada que levaste sobre os ombros, a via dolorosa que brilhaste com os teus pés, a coroa com 72 espinhos, a pena com a qual lhe bateram, a agonia do Getsemane, de ter sido levantado no madeiro, não foi em vão, Jesus. Olha nessa noite aqui, na Coab, e veja a igreja que tu comprou, o povo que tu resgataste, adorando e glorificando o teu nome, e fazendo a última oração da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Vem nessa noite ao encontro do enfermo, vem nessa noite ao encontro do sedento, vem batizar com o Espírito Santo, vem renovar, vem alegrar, vem dar dom espiritual, para poder, Senhor, nós queremos ver tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Irma canta xarabalava, canta rabava. Irika lama shaide canta rabalas. Iri canta rabashaide kovanaide masha. Iri canta rabashaide irika lama masharita. Iri alamaha. Iri canta sharama canta rabala. Ini canta rabashaya kahveli bahas kiriyawa. Ini canta sharama maiva kovanaide shuri karama. Diz o Senhor está no meio de vós. Iri karama maiva shuri canta rabalai. Diz o Senhor, a minha mão é poderosa no meio de vós, servos e servas que baixará canta rabalai. Diz o Senhor, estou arrancando do meio de vós as enfermidades, ele canta shuri canta rabalai. Oh, vós que temeis o meu nome, que canta xaramanai condebanai. Tenho-lhes falado, recaxamanai de couvericanai. Porquanto o adversário me canta xaramanacalabanai.
tem se levantado furiosamente no mundo, Racaxarrabanai, e grande perseguição, Racaxarrabanai, Cantarrabanai. Aguarda minha igreja, Racaxarrabanai, mas assim diz o Senhor, Cantarrabanai, vocês, meu exército, meu Cantarrabanai, não temais, porque vos tenho arregimentado para a grande batalha, Racantaxarabanai, e vou à vossa frente, vos darei vitória, e vos mostrarei a minha mão poderosa no meio de vós. Diz o Senhor, Racantaxarabanai, tu que estás na Cantarrabanai, desanimada, Racantaxarabanai. Racantaxarabanai, eu falo contigo, Racantaxarabanai, sou o Senhor teu Deus, sou a tua vitória, olha para mim, tu pediste Racantaxiricada, para que eu falasse contigo, serva, eu te amo, eu te escolhi, e agora diz o Senhor, receba o meu poder, Racantaxarabanai, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh bendito seja o nome do Senhor, aleluia, 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 Jesus Cristo está voltando, igreja, glória seja dada ao nome do Senhor, glória, 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 glória. Glória a Deus. Nós queremos encerrar, mas antes eu quero te pedir agora, você que tem uma enfermidade, vai agradecer a Deus agora pela cura. Você que tinha enfermidade, essa expressão, agradeça a Deus agora pela cura. Eu creio que o Senhor tem operado. Agradeça agora pela cura, só agradeça. E depois desse agradecimento eu quero pedir, irmão, abraça o teu irmão que está do seu lado. Irmão, abraça o irmão que está ao teu lado e glorifique o nome do Senhor. Em nome de Jesus, agradeça a Deus pela saúde agora. Deus eterno e poderoso, que tem falado, que tem arrancado a enfermidade do meio de nós. A Jesus, nós queremos te agradecer agora pela cura divina. Eu tenho certeza que o reumatismo foi embora. Eu tenho certeza que o bico de papagaio não existe mais. Eu tenho certeza que a enfermidade de coração, de útero, de ovário, de bexiga, de duodeno, do pulmão, do rim, do esôfago, da garganta, da vista, da cabeça, a enfermidade que estava nos ossos, no nervo, no sangue, na pele, não existe mais. Ela foi desfeita pela autoridade do nome de Jesus. Agora, Senhor, aceita a gratidão e o louvor da tua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Isso, abraça o teu companheiro. Glorifica Jesus por um instante. Isso, glorifica o nome do Senhor. Oh, Rica Chaga, Corinha, Lamanai. Oh, Rialai, Ericandarai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Irama Cantarabachai. Oh, Rica Lamachai. Essa é a igreja que vai subir para a glória. Essa igreja que Jesus Cristo vai arrebatar para a mansão celestial. Glória a Deus, glória a Deus.
Quem é esse que tem autoridade para viver e para o mar se acalmar? Quem é esse que salvou a minha vida e a tua veio pra me salvar? Ele é Jesus, igual não há. Ele não vende no prato mar. Ele me amou, claro, e oferece com amor. Quem é esse que resolve os seus problemas? Retira do corpo toda dor. Ele é Jesus, Senhor, me glorificar. Igual não há. Ele não vende um prato mar. Ele é Jesus, igual não há. Me oferece com amor. Quem é esse que resolve os seus problemas? Retira do corpo toda dor. Ele é Jesus. É por isso que eu sou Deus. Esse Jesus é aquele que tudo pode. Quem era eu, quem sou agora? Para quem não sabe, era um jovem perdido nas drogas. Era um jovem jogado na mansão do pecado. Mas Jesus dizia esse nome pelo meu nome. E disse a mim, tu és meu. E me fez um vaso em suas mãos. Eu não pensava que um dia tivesse ser usado com essa voz. Mas esse Jesus tirou-me do charque de ouro, tirou-me da certa, trouxe eu vi em seus caminhos. Isso é o Jesus. Quando Jesus que eu conheci, quando Satanás me levando para uma salsa mão amada, quando Jesus que tirou-me da garra dele. E esse Jesus que está aqui, esse Jesus que nós te falamos, que salva e liberta. Não é aquele Jesus que está na prisão. Esse Jesus hoje está em nosso coração, está em nossa vida. E ele serve